Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos iniciar a live agora, uma live surpresa, para anunciar que a semana que vem estaremos fazendo um live sobre o livro de Romanos, tá? Eu estou com um equipamento novo aqui, um iluminador, e eu não sei lidar com isso ainda. Meu óculos fica parecendo óculos de vampiro, ó. Compartilha aí, Denilson. Vai lá. Ajuda a compartilhar aí. Eu estou compartilhando aqui, mas vamos... Ajuda a gente a compartilhar essa live aí. Chamar um povo de Deus aí, um povo abençoado. Pra gente compartilhar as bênçãos que Deus tem nos proporcionado, não é verdade? Deus tem cuidado da gente de uma maneira tão graciosa, tão maravilhosa, não é verdade? E a gente precisa de compartilhar isso com as pessoas, né? Tem muita gente boa querendo prosperar, querendo aprender, querendo crescer em Deus, querendo ter mais de Deus nas suas vidas. E nosso trabalho aqui é exatamente esse: levar as pessoas a se aproximarem ainda mais do nosso Deus. Bom, o Instagram está dizendo que houve uma falha no meu compartilhamento. Calma, eu estou aprendendo. Ô Paulo, bem-vindo, campeão. Me ajuda a compartilhar aí. Vamos compartilhar porque é bênção, meu amigo, é bênção. Bom, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos. Qualquer um de vocês que estão participando e quiser fazer pergunta, fiquem à vontade, tá? É um prazer poder responder, poder estar com vocês. Quiser perguntar, quiser questionar, fiquem à vontade, tá? Eu vou para o capítulo 2 de Romanos. Na verdade, eu vou pegar aqui, deixa eu encontrar bem aqui um texto. Eu não vou ficar no capítulo X, porque eu vou fazer ela capítulo por capítulo a semana que vem. Capítulo por capítulo a gente vai fazer. Então hoje eu vou comentar um texto aqui de Romanos. E aí a gente vai apenas para a gente iniciar o nosso trabalho hoje, anunciar, divulgar, que a semana que vem nós vamos estar firme aqui com as lives, né? Romanos capítulo 4, verso 25. Romanos, carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Roma. A carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que está em Roma, primeiro, Paulo é o maior escritor bíblico, é aquele que mais escreveu livros bíblicos, chamadas epístolas ou cartas, né? Paulinas. De todas as cartas que ele escreveu apenas uma carta que era para uma igreja que não foi ele que fundou. As outras todas foram escritas para a igreja que ele mesmo fundou. E essa igreja que está em Roma foi a única igreja que não foi o apóstolo Paulo que fundou. Isso aqui é um levedo de cerveja, tá? É ótimo para a saúde humana. Bem-vinda, Ana. Então, por que eu estou falando de Bíblia? É só porque eu sou crente? Não, não é. Tá, quem tem que aprender sobre Bíblia? Só quem... Ô, Paulo, bem-vinda. É só quem é crente que tem que aprender sobre Bíblia? Não, qualquer pessoa que quer se dar bem na vida. Eu vou repetir. Quem é que tem que aprender sobre Bíblia? Qualquer pessoa que queira prosperar de verdade nessa vida. Quando se fala prosperar, não é só dinheiro, tá? Não é só dinheiro, porque tem muitas pessoas que têm muito dinheiro e não são prósperas. E tem muitas pessoas que são muito prósperas e não têm dinheiro, tá?
Então, uma coisa não está atrelada à outra. Calma que eu estou aprendendo a usar esse equipamento aqui, tá? Eu estou aprendendo. Então, para que eu vou... Obrigado por estar tocando no coraçãozinho aí, ó, que o Deus... Deixa Deus te usar. Tem pessoas que estão precisando de ouvir o que eu vou falar aqui agora. E quando você compartilha, quando você toca nesse coração, essas pessoas vão ficar sabendo. E o Espírito Santo pode realmente mudar a história delas. Meus queridos, aqui no capítulo 4, no verso 25, o apóstolo Paulo escreveu assim para a igreja de Roma. Ele, falando de Cristo, ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a completa justificação. Olha, vou repetir. Ele, Cristo, foi entregue à morte, por quem? Por Deus. Deus o entregou à morte. Para que Deus o entregou à morte? Para pagar todos os nossos pecados. Não eram os dele, eram os nossos. Tá? Ele era os nossos, para pagar os nossos pecados. E ressuscitado para a nossa completa justificação. Tá. Vamos do começo. Ele foi entregue à morte. Jesus foi entregue à morte. Certo? A primeira pergunta que eu faço é: quando que Jesus foi entregue à morte? Quando Jesus foi entregue à morte. Eu estou ajustando aqui porque eu estou aprendendo a usar meu equipamento. Devagarzinho, a gente vai se ajustando, vai aprendendo, né? Quando Jesus foi entregue à morte? O apóstolo disse, ó, eis o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Olha só quando Jesus foi entregue à morte. Antes da fundação do mundo. Deus é onisciente. Ele sabe tudo. Para ele, o passado, o presente e o futuro é tudo presente. É por isso que o segredo de qualquer sucesso está onde? Está em Deus. Porque para ele não há surpresa. Às vezes a pessoa consegue ter sucesso sem Jesus? Consegue. A pessoa consegue ter sucesso sem Deus? Consegue. A pessoa consegue realizar grandes feitos sem Deus? Consegue. Qual é a diferença? Bem-vinda, Neide. Qual é a diferença da pessoa que consegue com Deus? Doutora Eusileia Coelho, muito bem-vinda, doutora. Qual é a diferença da pessoa que consegue ter vitória com Deus e sem Deus? É porque a pessoa que consegue ter vitória em qualquer ramo dessa vida, sem Deus, o sucesso dele é isso. Ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Ele não tem uma constância. É igual aquele filme do Alto da Compadecida, né? Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Então, essa é a diferença. E outra coisa, além da pessoa que tem um sucesso sem Deus, ela não ter constância no sucesso, é um sucesso muito sofrido. Paga-se um preço muito alto. Paga-se um preço muito alto. Muito trabalho, muito suor, muita dedicação, noite sem dormir. Tem um custo muito alto, porque é eu que consigo. Qual é a diferença? E quem tem sucesso com Deus? Qual é a diferença? Primeiro, começa o salmista dizendo, olha, aquele que confia no Senhor, ele dá para ele enquanto ele dorme. Olha a diferença. Quando eu consigo sucesso em Deus, é um sucesso que me traz paz, que me traz alegria, que me traz tranquilidade, que me traz prazer, que me traz liberdade, que gera vida. E é um sucesso duradouro que fica para o meu filho, para o meu neto, para o meu bisneto, para o meu tataraneto. Muito obrigado por estar tocando nesse coraçãozinho. Obrigado, obrigado, obrigado. Você está sendo usado por Deus para levar essa mensagem a outras vidas. Quando se tem sucesso com Deus, é totalmente diferente. É um sucesso que dura, que permanece, que gera paz, que gera alegria, que gera tranquilidade. Que não precisa de esforço próprio.
É isso mesmo que eu estou dizendo. O sucesso com Deus, ele não precisa de esforço próprio. Hoje, qualquer pessoa que te ensina a ter sucesso diz, ó, você tem que suar, você tem que trabalhar de dia, de noite, você tem que dormir pouco, você tem que comer pouco, você tem que correr, você tem que aproveitar o tempo. É uma pressão lascada, rapaz. Consegue? É claro que consegue. Consegue. Toda ação gera um resultado. Agora, quando a gente está baseado em Deus, quando a nossa expectativa está nele, quando a nossa confiança está nele, quando o nosso apoio é Ele, quando a nossa fonte de inspiração e de ideias é Deus, aí não, meu amigo. Aí você deita, como diz o texto do Salmito, ó, você põe a cabeça no travesseiro e dorme em paz. E dorme em paz. Quantas pessoas hoje que não conseguem dormir direito? Tá, vou ser mais radical. Quantas pessoas que precisam de tomar um remédio para conseguir dormir? Sabe por quê? Porque não tem paz. E paz, o médico não prescreve. Na farmácia não tem, o laboratório não fabrica. Paz só vem do Senhor Deus. E ela é gerada pela fé. A fé que eu tenho de entregar a minha vida ao Senhor, de entregar os meus negócios ao Senhor, de entregar os meus sonhos ao Senhor. Então quer dizer, que se eu vou viver pela fé, então eu não preciso de trabalhar, eu não preciso me esforçar, não preciso fazer nada. Errado. Errado. Quem vive pela fé trabalha mais, se esforça mais. A diferença está no foco da coisa. Como? Deixa eu testar aqui, vamos testar aqui? Deixa eu fazer uns testes bem aqui com essa... Opa! Olha aí, sem a ajuda da iluminação, parece que fica até melhor, não fica? O que vocês acham? Me dá uma ideia aí. Eu estou só com uma lâmpada comum daqui de casa, e ruimzinha, fraca. Agora aqui, o iluminador. Deixa eu testar aqui, ó, mudei a cor da luz, mudei a cor da luz, mudei a cor da luz, mudei de novo, mudei de novo, mudou de novo. Ah, meu Deus, eu não sei não. Ó, mais intenso, mais... Oh, rapaz. Não, viva apagar. Aí, mais suave. Depois vocês me dão a sugestão aí, como é que ficou, tá? Qual é mais útil para nós? Eu tô aprendendo, gente. É o primeiro dia que eu uso esse iluminador. Eu não sei usar isso. É a primeira vez. Parece que tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver. Toque para responder. Toque, fica melhor assim. Ô, Paula, você falou fica melhor assim, só que eu não sei qual assim. É sem a luz, é? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, Paula. Assim e assim, ó. Só com a lâmpada de casa, com o iluminador. Me responde qual que fica melhor, com a lâmpada ou com o iluminador? Eu estou aprendendo. A doutora Eusília que está conosco já é expert nesse negócio já. Vamos voltar lá para Romanos capítulo 4, verso 25. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados. Tá. O maior problema do ser humano, o nosso maior problema chama-se pecado. Deixa eu ver aqui, parece que ela me respondeu. Com a lâmpada de casa, obrigado, Paula. Deixa eu apagar aqui então. Aí, ó, apaguei. Beleza. Vamos continuar assim. Se vocês quiserem que eu volte à eliminação, me avisa que eu volto. É porque
como é a primeira vez, eu ainda não sei usar ele e não está muito legal para mim. Levedo de cerveja, isso é bom para a saúde humana, tá? Meus queridos, então o apóstolo Paulo diz que ele foi morto, que ele foi entregue à morte. Se Jesus foi entregue à morte, por que ele foi entregue à morte? Deus, o Pai. Só ele tem autoridade sobre a vida de Jesus, ninguém mais. Então foi Deus que entregou Jesus à morte. Mas por que ou para que Deus entregou Jesus à morte? Ele entregou por causa do pecado. Do pecado de Jesus, não, do meu, do teu, do nosso pecado. Porque Deus queria resgatar o homem das trevas. Quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, nós perdemos o contato com Deus, nós perdemos a intimidade com Deus. Então, através da morte de Jesus Cristo, essa intimidade com Deus foi restaurada. Para toda a humanidade? Não. Foi restaurado o direito para todos. Todos têm direito de voltar a ter comunhão com Deus, mas só vai usufruir esse direito aquele que invocar esse direito, aquele que buscar esse direito, aquele que for atrás desse direito. Se você simplesmente achar que é filho de Deus e ficar quietinho, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Eu vou falar uma coisa muito, muito grosseira aqui, mas que pode abençoar a vida de pessoas aqui. Nossas igrejas estão cheias de pessoas que não têm comunhão com Deus. Eu vou repetir. Nossas igrejas estão cheias de pessoas que não têm intimidade com Deus. Você quer ver uma prova clara disso? Aqui para mim está parecendo que tem 3 pessoas comigo aqui, eu não sei quais são, tá? Mas vou considerar só essas 3 que estão aqui comigo. Dessas 3 que estão aqui comigo, você já foi, eu não vou dizer maltratado porque é muito grosseiro, né? Mas já foi desconsiderado em alguma igreja? Já te ignoraram em alguma igreja? Já fizeram de conta que não estavam te vendo, não estavam te percebendo, já te desvalorizaram de alguma forma em alguma igreja? Tem 3 pessoas e com certeza eu acredito que há uma grande possibilidade de uma dessas 3 pessoas já ter passado por uma situação dessa. Por que isso acontece? Primeiro, porque somos seres humanos. Tanto os que estão na igreja como os que não estão na igreja são seres humanos que caíram no pecado, que praticam o pecado, que o pecado está aí dia e noite e dia atacando. Então qualquer um pode errar, tanto os que estão fora da igreja como os que estão na igreja também erram, é tanto que Jesus ensinou sobre o pecado. É por isso que Jesus precisou de morrer, e não morreu hoje não. Deus tomou essa decisão lá antes da fundação do mundo. Quando ele fundou o mundo, tudo já estava planejado, projetado, estava tudo certinho já. Deus nunca é pego de surpresa. Nunca cai nessa bobeira de pensar que Deus perdeu o controle, que Deus foi pego de surpresa. Não foi não, nunca vai ser. É por isso que para a gente prosperar, para a gente vencer, com Ele é muito melhor. Por quê? Porque Ele conhece tudo e todos. Ele conhece o passado, Ele conhece o presente e Ele conhece o futuro. E Ele, além de conhecer, Ele tem o controle de tudo isso. Ele controla tudo isso como ninguém, como um maestro. Então, se eu quero prosperar, se eu quero vencer, se eu quero superar, e eu busco a ajuda do Senhor, caraca, ninguém pode me impedir, ninguém pode me deter, ninguém pode me segurar. Agora, buscar a ajuda de Deus não é desejar a ajuda de Deus. Buscar ajuda e desejar a ajuda de Deus é um dos passos para buscar a ajuda de Deus. É não é todos, é um dos passos para buscar a ajuda de Deus. O salmista diz que a gente tem que buscar a ajuda de Deus, sabe como? Como uma corça suspira
por água no deserto. Desculpa. Deu uma falha aqui. Como a corça suspira por água no deserto, assim a minha alma tem que desejar o Senhor. Quando eu desejar profundamente realizar a vontade do Senhor, Ele vai realizar a minha vontade. Eu quero ter sucesso, mas eu foco tanto no meu sucesso que às vezes eu esqueço até do Senhor e da sua obra. E aí eu trabalho igual um doido. Eu me esforço igual um escravo. Sendo que não é necessário isso, não precisa isso. Jesus já morreu em nosso lugar para assumir o nosso erro, a nossa falha. Ele tem todas as respostas que nós precisamos. E quando ele não tem, ele cria. Ele chama a existência o inexistente para realizar um sonho de um filho seu, de um amigo seu. É isso mesmo. Qual é o segredo então para mim prosperar com Deus? É eu abrir mão de meus desejos, de meus sonhos, de meus projetos e colocar em primeiro lugar o desejo, o sonho e o projeto de Deus. É simples assim. É simples falar, mas fazer não é fácil. Jesus morreu, ele foi entregue à morte por quem? Por Deus, para quê? Para sanar o efeito do pecado em nossa vida, para nos resgatar do pecado, para pagar o preço, para pagar por todos os nossos pecados. Ele foi entregue, foi executado, morreu em nosso lugar, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. O que quer dizer isso? Que nenhum erro, nenhuma falha, nenhum pecado, nenhuma ação humana pode impedir Deus de realizar aquilo que Ele quer realizar. Nada pode impedir. É por isso que quando eu procuro realizar a vontade do Senhor, Ele realiza a minha vontade. É por isso que ter sucesso com o Senhor é outro nível. Quando você está falando só de sucesso, e a salvação? Meu querido, aí está o grande segredo. Minha querida, aí está o grande segredo. Aí está o grande segredo. Não existe sucesso maior, não existe conquista maior, não existe ganho maior do que a salvação. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha vida, perder a minha alma. Não resolve. Muitas ciências humanas estão aí para ajudar o ser humano, muitas tecnologias, muitas técnicas, muita coisa boa tem. Mas que só sobrecarrega o ser humano, que só gera mais peso, que só exige mais. Você tem que melhorar mais, você tem que ser melhor, você tem que se aperfeiçoar, você tem que ser melhor do que os outros, você tem que trabalhar mais, você tem que correr mais, você tem que pensar mais, você tem que exigir mais, você tem que ser o melhor em tudo. E não existe vaga de o melhor em tudo para todos. É por isso que o segredo é descansar em Deus. Viva a vida com paz, com tranquilidade. Tenha prazer naquilo que você faz, aonde você está. Você está ali é uma oportunidade. Não fique sonhando com acolá, lá, o amanhã, o depois, o futuro. Esqueça isso. Concentre-se no agora. Aonde você está, você tem que fazer a diferença ali, aonde você está. E como é que eu faço a diferença? Transmitindo o amor de Deus. Quando para mim ter sucesso, o que tem a ver amor de Deus, transmitir amor de Deus com ter sucesso? Só tudo a ver. Só tudo. Se você fizer tudo por amor, como a palavra manda, como Jesus te ensina, se você perdoa, se você ama, se você faz o teu trabalho bem feito, se você é uma pessoa confiável, automaticamente as oportunidades irão te procurar. É simples assim.
Você faz um e Deus faz dois por você. Porque Jesus já pagou pelo teu pecado, pelo meu pecado, pelo nosso pecado. Mas eu preciso de entender e de vivenciar isso. É direito meu, mas eu preciso de viver esse direito. Eu preciso de colocar esse direito meu em execução. Olha, a carta do apóstolo à igreja de Roma tem tantos segredos tão profundos sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, sobre a vida cristã. Nós vamos nos surpreender muito com isso. Faça pergunta, questione, compartilhe, convide um amigo, um irmão, uma pessoa. Porque Jesus foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. O que nos justifica? O sacrifício de Cristo. É Ele que nos justifica. O sucesso sem Deus é um peso. O sucesso de Deus é uma alegria, é um prêmio, é um consolo. Muito obrigado pela tua atenção. Eu te espero aqui na próxima live. Que a paz e a prosperidade do nosso Deus seja contigo, com a tua família e com o teu trabalhar.